Mas queria já que você abrisse sua Bíblia aí rapidamente, em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Deixa aí na Atos 2, 38 e vamos orar. Deus, obrigado pelo seu Filho ter entregado a sua vida por nós. Obrigado porque pelo sangue de Jesus nós somos libertos. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados e pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao trono de Deus. Obrigado pelo sacrifício dele na cruz, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meu irmão, hoje é conhecido como a Sexta-feira da Paixão. Nós estamos nesse fim de semana em que nós relembramos o que Jesus fez por nós, relembramos a morte e ressurreição de Jesus, né? Há mais de 2000 anos atrás, estava acontecendo um fim de semana que mudou a trajetória da humanidade, que dividiu toda tudo que iria acontecer, toda a história, né, nesses anos aí que Jesus esteve vivo. E é sobre isso que nós queremos falar, sobre o reino de Deus, sobre o que Jesus fez por nós e qual é a importância que isso tem para nossas vidas. Eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz assim: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, quando a gente olha Atos capítulo 2, é um capítulo que a galera que gosta do poder, né, gosta bastante de Atos capítulo 2. Já aconteceu coisas bem interessantes em Atos capítulo 2. Mas aqui, para você entender um contexto, nós já estamos em Atos capítulo 2, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus tinha ido aos céus e ele disse para que os seus discípulos ficassem juntos, porque ele ia enviar o Consolador. E os seus discípulos estavam juntos, e Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo veio sobre eles e liberou dons sobre eles naquela ocasião. E no versículo 38, Pedro, na sua pregação, ele diz: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Então, o reino de Deus, uma das definições do reino de Deus na teologia é onde a vontade de Deus é feita. Ou seja, para que tenha a ver com o reino de Deus, a vontade de Deus precisa ser operada naquele lugar. Ou seja, se você é um participante do reino de Deus, a vontade de Deus precisa operar na sua vida. Então, Jesus disse que a sua vida era o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Antes da sua morte, ele já estava ali falando acerca do seu reino, né? E ele é a porta, e ele é a porta de entrada para o reino de Deus, ele é a porta de entrada para a salvação, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Mas existe um processo quando nós passamos por essa porta, porque a ideia de Jesus ser a porta e ser o caminho, e para que a gente entre nesse caminho, e o processo tem a ver com a gente se arrepender, ser batizado e receber a salvação. O caminho que Jesus nos leva até o Pai, através dele, tem a ver com a gente se arrepender, ser batizado em nome de Jesus e receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Queria que você gravasse essas três coisas na sua mente aí: se arrepender, ser batizado e receber a salvação. Tudo isso é um processo. Então é muito bom a gente entender sobre isso, mas eu queria focar essa pregação em relação ao que é se arrepender. Sabe, é muito importante você entender o que é arrependimento, porque existem muitos conceitos no mundo do que vem a ser arrependimento, de acordo com conceitos talvez da igreja, conceitos religiosos, ou coisas que na verdade não nos dizem qual é o nosso real e principal problema com Deus.
Então aí vai uma pergunta para você. Se você não entender bem qual é o seu problema, como você vai saber qual é a solução para o seu problema? Se Jesus dizia que nós precisamos nos arrepender, se João Batista pregava arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, se após a morte de Jesus em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro diz, olha, você precisa se arrepender, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação, para que você entre no reino de Deus. E se você não entende o que é se arrepender, como você poderá saber se realmente você está se arrependendo ou não? E se você sabe qual é a solução? Sabe, todo mundo que ouve o Evangelho, todo mundo que tem acesso à pregação da palavra e ouvir, precisa entender isso à luz, precisa ter isso claramente, qual é o seu problema com Deus e qual é a solução do seu problema. Quando você ouvir o Evangelho, alguém pregando para você, ou quando você for pregar para alguém, você precisa trazer luz nessa mensagem para que a pessoa entenda qual é o problema que ela tem. Sabe, para que a gente possa compreender o que é arrependimento, vamos analisar como tudo começou. E nós vamos lá para o livro de Gênesis, se você puder, traga algumas folhas, quer dizer, muitas folhas, né, da sua Bíblia, e vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Diz assim, Gênesis capítulo 3, vamos ler do 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os seus olhos, como de Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, pegaram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Sabe, esse talvez seja um dos textos mais tristes da Bíblia. Quando você olha o que está acontecendo aqui em Gênesis, você começa a perceber que a entrada do pecado aqui começou aqui em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Então a gente tem a descrição de como entrou o pecado no mundo, como tudo isso começou. Então, geralmente, a gente diz que o pecado de Adão e o pecado de Eva foi a desobediência. Já ouviu isso aí, Tiago? Olha, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Geralmente a gente ouve sobre isso. Não que isso seja errado, sim, eles desobedeceram a Deus e isso é um pecado. Mas isso não define exatamente qual é o nosso problema e qual era o problema deles. O pecado da desobediência foi apenas uma das coisas que eles fizeram quando eles comeram o fruto, mas não define exatamente a raiz do problema. Na verdade, a desobediência de Adão e a desobediência de Eva já é um fruto do pecado, é uma consequência do pecado que eles tinham acabado de cometer. Ou seja, mas que pecado é esse? A chave para que você chegue a esse entendimento está nas palavras no versículo 5, que diz assim: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe, a serpente não chegou e falou assim: olha, coma desse fruto porque ele é gostoso pra caramba. Ou coma desse fruto, meu irmão, porque ele é fit. É fit. Não, diz assim: como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal.
A árvore desejável para dar entendimento, está lá no versículo 6. E aí cabe aqui mais uma pergunta para você, meu irmão, que está me ouvindo. Por que você acha que o conhecimento seria tão tentador para Adão e Eva? Sabe, meu irmão, Deus descia todas as tardes para falar com Adão e Eva, para conversar com eles. Então aí vai uma pergunta: por que ele gostaria de arriscar todo o relacionamento que ele tinha com Deus? Por causa de um fruto? Porque ele poderia se arriscar ao castigo da morte que Deus tinha prometido? Deus falou: se você comer, certamente morrerás. É muito simples, meu irmão. Até aquele momento ele vivia numa relação de total dependência de Deus. Era Adão e Deus o dia inteiro. Eles conversavam. Deus colocou Adão ali para cultivar o jardim, ou seja, difundir uma cultura num jardim no Éden. O Éden é um lugar, existia um jardim no Éden, para que ele pudesse cultivar, espalhar aquela cultura. E a partir dali, Deus ia estabelecer a princípio o seu estilo de governo, ou o seu reinado neste mundo. Sabe, Adão necessitava da orientação de Deus para fazer todas as coisas. Ele era dirigido por Deus em todas as coisas. Você começa a ler Gênesis, você vai perceber. Sabe, Adão necessitava da orientação de Deus por tudo e para tudo. Então, para que Adão, para que Eva iam querer o conhecimento e a sabedoria que vinham de uma árvore, não o conhecimento e a sabedoria que vinham de Deus, já que Deus estava com eles todos os dias? Por que eles quiseram trocar esse tipo de coisa? Sabe, Adão queria dirigir a sua própria vida. Meu irmão, Adão não quis trocar o conhecimento da árvore pelo conhecimento de Deus. Ele queria dirigir a sua própria vida. Adão não queria comer um fruto melhor. Não queria comer um fruto diferente. Ele não queria, sabe, falar assim: agora eu não quero mais saber de Deus me falar as coisas. Agora eu quero o conhecimento que vinha da árvore. Não, na verdade, ele queria independência de Deus. Ele queria dirigir a sua própria vida. Adão queria ser independente. Sabe, isso não foi algo que Adão fez, na verdade, foi uma decisão no interior do seu coração. E essa decisão no interior do seu coração que Adão tomou, para que ele fosse independente de Deus, ocasionou a desobediência. Ocasionou ele tocar o fruto, ocasionou ele comer daquele fruto, e ocasionou ele desobedecer a Deus. Mas tudo isso nasceu no íntimo do seu coração. Ele queria ser independente de Deus. Foi uma decisão tomada no interior do seu coração, uma disposição de ser independente, uma disposição de ser o dono do seu próprio nariz, uma disposição de querer ser o dono da sua própria vida e fazer o que quisesse. Então o pecado de Adão foi consumado pela desobediência, foi consumado por comer o fruto, mas foi gerado por uma atitude interior de rebelião contra Deus. E se você começar a entender um pouco o que Jesus falou lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele começa a dizer: olha, meu irmão, vocês estão entendendo a lei, vocês não estão entendendo a lei. Na verdade, as coisas não é se você se deitar com uma mulher que não seja sua que você está em adultério. Se você apenas olhar para uma mulher que não seja sua e desejar aquela mulher, você já cometeu adultério. Então o que Jesus estava querendo dizer? A mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Jesus estava querendo dizer que o pecado nasceu numa disposição do seu íntimo de fazer aquilo que não é certo. Então o pecado de Adão e Eva nasceu no coração deles quando eles quiseram ser independentes de Deus. E ele foi consumado na sua desobediência, foi consumado em pegar e tocar o fruto, foi consumado em morder ali o fruto e comer o fruto. Mas nasceu dentro do seu íntimo, dentro do seu coração, o desejo de rebelião contra Deus. Sabe, quando Adão pecou, a sua própria natureza humana se degenerou. Sabe, o pecado tornou parte da natureza do homem agora. Agora o homem
ele não é totalmente como o Senhor tinha o criado, mas tem agora um ingrediente diferente na sua vida, que é o pecado, coisas que não tem em Deus, alguma característica, um atributo que não é de Deus, agora existe dentro do homem, que é a inclinação para o mal. E a partir disso, o espírito do homem ficou separado do espírito de Deus. E a partir disso, quando Deus fala assim, olha, certamente morrerás, aí eu vou te perguntar, Adão comeu o fruto e morreu? Sim, ele morreu exatamente naquele dia, mas morreu como? Morreu de uma forma separada, espiritualmente. Morrer quer dizer separado de Deus. Nesse caso. E a partir daí, meu irmão, na sua natureza, dentro do seu espírito, existe uma inclinação para as coisas erradas. Por isso que é necessário que você nasça de novo, em espírito. Porque você morreu em espírito. Ou seja, que o seu espírito seja reconectado novamente com o Espírito de Deus. E aí que a gente acabou de ler lá em Atos, que a gente precisava se arrepender, ser batizado para a remissão dos pecados, para que pudéssemos entrar no reino de Deus. Então o pecado se tornou parte da natureza humana. Por isso, a herança de toda a raça humana é essa. Pois todos nós somos descendentes de Adão. Ou seja, sabe, você olha uma criancinha, um bebezinho que acabou de nascer, você fala, não é possível. Sim, meu irmão, enquanto ele não tiver noção do que ele está fazendo, realmente é o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que ele começa a ter uma noção do que ele... de quem ele é e das coisas, você percebe que existem coisas dentro de crianças pequenas, de 1 ano, uma inclinação para o mal, de fazer coisas erradas. Você fala, meu Deus, ninguém nunca ensinou isso para essa criança. Como é que ela faz isso? Simples, meu irmão, isso é herança de Adão, do pecado de Adão. Romanos capítulo 5 diz assim, versículo 12, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então todos nós nascemos separados de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 3, Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem o pôs o nome de Sete, ou seja, a sua descendência de acordo com a sua semelhança. Então, o pecado chegou na sua vida por causa disso. Então, o problema de Adão agora, meu irmão, é o teu problema. O problema de Adão é o meu problema. O problema de Adão é o problema de toda a raça humana. Então, qual é o nosso problema, então? Sabe, o nosso maior problema aos olhos de Deus não está nas coisas erradas que a gente faz. Não está propriamente dito nas coisas erradas que você faz. Mas sim na atitude interior do seu coração de ser independente, na sua atitude de rebelião contra Deus. Aí está o seu problema. Sabe, todos os pecados que nós cometemos são consequência dessa disposição interior que há dentro de nós de rebelião contra Deus, de querer ser independente de Deus. E eu disse para você no início que o reino de Deus, uma das definições do reino de Deus na teologia, é onde a vontade de Deus é executada. Ou seja, se você entra para o reino de Deus, você se arrependeu. Se arrependeu de quê? Da rebelião contra Deus. Agora você não deseja mais ser alguém independente. Você volta a ser dependente de Deus. Porque somente através da dependência de Deus é que a vontade de Deus é realizada na sua vida. E aí tem a ver com o que é ser o reino de Deus. Sabe, todos os pecados que nós cometemos são a consequência dessa disposição interior que há dentro de nós. Quando dentro de mim, quando dentro do seu coração existe uma disposição por ser independente, ou seja, ser o dom da sua vida, fazer o que você faz, a sua vontade, como consequência disso, os seus atos e as coisas que você vai fazer no seu dia a dia não vão e nunca poderão agradar o Senhor. Então a gente começa a entender aqui que o principal problema é a independência. A independência é o pecado.
Enquanto os atos pecaminosos, que também são pecados, são a consequência da independência, que é o pecado, talvez original, não sei se a palavra seria essa. Se você soubesse, me ajuda aí, uma palavra. É o pecado, o primeiro, digamos assim, o que começa, inicial, sei lá se existe pecado inicial. Mas se você entender a palavra que fugiu da minha mente, você me ajuda aí no chat, meu irmão. Então aqui, meu irmão, cabe uma pergunta para você. É suficiente que você abandone alguns pecados mais grosseiros, como, vou parar de me embriagar com a cerveja, eu vou parar de sei lá, de me drogar, vou parar de fazer da imoralidade, eu vou abandonar a idolatria, vou abandonar a orgia. É suficiente que você abandone esses pecados, que a gente acha que é pecado muito grosseiro, né? É suficiente que você abandone esse pecado e crê em Jesus para perdão dos seus pecados, sem, no entanto, resolver o problema fundamental que você tem, que é a independência? É uma pergunta que eu faço para você. Você acha que isso seria suficiente? A gente usa uma frase que ela é mal compreendida. A gente usa uma frase assim que creia em Jesus e está tudo certo. Creia em Jesus e você será salvo. Sim, tem um versículo, creia em Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Porém, esse versículo só, e essa frase por si só, não resolvem todo o seu problema. Por quê? Porque se você correlacionar com outras coisas, você vai entender o que quer dizer crer em Jesus. Que não tem a ver somente com você saber que Jesus existe. Não tem a ver, meu irmão, com você ir tipo numa procissão, ou você tipo, sei lá, nesse fim de semana, que é o fim de semana que a gente lembra a morte e a ressurreição de Jesus, você acredita, você crê que Jesus existe, e não é esse tipo de crença, não é esse tipo de fé, sabe? Você acha que é suficiente você largar todas as coisas erradas que você faz e crer em Jesus e tá tudo certo, sem que você resolva o problema fundamental, que é ser independente de Deus? A resposta para isso é não. Não é não, meu irmão. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, ele se entregou para atingir em cheio a raiz do seu problema. Ele te reconectou com Deus, ou seja, para que você seja novamente dependente de Deus. Jesus atingiu em cheio o seu problema de rebelião contra Deus e o meu problema. Ele não quer que você deixe somente de se embriagar, de sair dos seus vícios. Jesus não morreu na cruz para que você largue a imoralidade somente. Jesus morreu na cruz para que você deixe de ser independente, tire o espírito de rebelião e conecte novamente seu coração a Deus e seja dependente de Deus novamente. Foi por isso que ele morreu. Pecado original, o pastor falou aqui, essa é a palavra que fugiu, pecado original. Sabe, Deus quer que a gente mude de atitude. Deus quer que a gente abandone a independência. Deus quer que a gente se torne dependente dele. E a palavra do Evangelho de Jesus não é para curar superficialmente a ferida. Jesus não é tipo um band-aid, uma gaze. Não, ele vai curar a sua ferida por inteiro. Ele não quer simplesmente passar ali Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, crente? É por isso que muitas pessoas procuram a igreja, procuram Jesus, e elas vão ao inferno, porque elas não entenderam qual é o seu principal problema, qual é o pecado original do seu coração. Jesus não quer, meu irmão, somente, trazer um conforto e um alívio, porque alguém da sua família morreu de Covid. Jesus não quer trazer somente um alívio para a sua vida, porque alguém da sua família está doente, ou porque você está desempregado. E Jesus, ele não quer, cara, ele se entregou na cruz para reconectar você com Deus. Não foi somente para que você tenha uma vida melhor aqui na terra, mas para que você tenha uma vida eterna com ele.
O sacrifício de Jesus é muito maior, foi muito maior do que aquilo que a gente resume. Jesus não morreu na cruz para que você largue somente a imoralidade, ele morreu na cruz para que você saia da rebelião contra Deus. Foi para isso, cara. Para que você dê a sua vida. Para que você dê a sua vida, para que você perca a sua vida. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de mim, através de você. Sabe, ele não veio apenas trazer o perdão dos pecados, ele veio trazer a solução do problema do pecado. E aí é muito engraçado que Jesus, ele chegava lá no meio do povo e falava assim: olha, meu filho, os seus pecados estão perdoados. E todo mundo falava: ah, meu Deus, blasfêmia, é um herege. Quem é esse homem para dizer que está perdoando os pecados? As pessoas entendiam que Jesus estava vindo para perdoar os pecados. Não, meu irmão. Ele não estava vindo para perdoar os pecados. Isso era uma consequência da chegada do reino de Deus ali. Ele veio para acabar com tudo. O sacrifício de Jesus não foi para perdoar somente seus pecados, foi para aniquilar. Foi para arriscar sua vida do inferno e escrever o seu nome num livro chamado Livro da Vida. Foi para isso que ele se entregou, cara. Sabe, ele veio trazer a solução do nosso problema. Ele não veio curar o nosso problema, ele veio resolver. E como é que ele fez isso? Pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 4, capítulo 9, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 8, 9, 16. Tudo isso fala Jesus dizendo: olha, eu vim pregar o reino de Deus, se arrependam porque o reino de Deus chegou. E os apóstolos também pregaram o evangelho do reino, Atos capítulo 8, versículo 12, Atos capítulo 19, 8, 20, 28, 30, 31. Eles sempre estavam pregando ali: olha, arrependam-se. Porque o evangelho do reino está aqui, porque o reino dos céus chegou. E o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o fim da rebelião contra Deus. É o evangelho do reino, é o fim da independência do homem. O evangelho do reino é Deus como o Senhor da vida do homem. Muitas pessoas não pregam o evangelho do reino mais, cara. Muitas pessoas pregam a cura, pregam muitas igrejas, pregam a solução rápida, sabe? A solução rápida não é uma solução terrena. Muitas igrejas e muitos pastores pregam, a prosperidade, a cura, a libertação. Quer dizer que são consequências da chegada do reino, mas eles nunca conseguem gerar fé no coração das pessoas para que elas se acheguem, que os seus olhos sejam desvendados e elas entrem no reino de Deus, porque nunca é pregado que o evangelho do reino é o fim da rebelião contra Deus. O evangelho do reino não é você ter um bom dinheiro. O evangelho do reino não é você ter uma boa casa. O evangelho do reino não é ninguém da sua família morrer, não. O evangelho do reino é você deixar a rebelião contra Deus. Esse é o evangelho do reino. E é disso que você tem que se arrepender. Sabe o que é arrependimento? Deus, ele quer perdoar você, mas ele quer governar você. Deus, ele quer perdoar você, ele quer curar você, mas ele quer reinar sobre a sua casa. Deus, ele quer trazer prosperidade para a sua casa, mas ele quer reinar na sua casa. Hoje. E esse fim de semana que nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus é um ótimo dia, é um ótimo fim de semana para que a gente se encontre com essa verdade, que Deus, ele quer reinar na sua casa hoje, crente. Deus quer reinar na sua casa hoje. Ele não quer somente curar alguém que está doente na sua casa, mas ele quer ser o Senhor da sua casa. E por isso ele diz: arrependam-se. Arrependam-se. Então, o que é esse arrependimento? Sabe, o significado de arrependimento no grego é metanoia. E você já ouviu isso várias vezes. Que significa mudança de mente ou mudança de atitude interior. Então, que mudança é essa? Que Paulo fala também em Romanos capítulo 12.
É uma troca de uma atitude de independência por uma atitude de dependência. Sabe, é a atitude de rebelião daquele mais famoso, eu faço o que eu quero da minha vida e quem manda na minha vida sou eu, para uma atitude de submissão de que eu pertenço a Deus e eu sigo a sua vontade está na palavra. Sabe, quando você muda a sua atitude para com Deus, você também muda os seus atos. Quando o seu coração larga a rebelião contra Deus, isso toca nos seus atos. Aí você vai entender por que aquele irmão é crente há anos e não consegue largar aquilo ali. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele nunca largou a rebelião contra Deus. Sabe, quando você muda a sua atitude para com Deus, quando você... Tudo muda, mas quando você muda somente seus atos, quando você deixa de fazer alguma coisa que você considera errada por um tempo, você até consegue viver por um tempo em vitória naquilo ali, mas no seu interior, você continua com uma atitude de ser independente. Você ainda está em rebelião e você necessita de arrependimento. Sabe, imagine uma árvore. Imagine que existe uma árvore. E imagine que as folhas ou os frutos dessa árvore, os frutos dessa árvore sejam a ira, a embriaguez, a inveja, a violência, pornografia, adultério, roubo, mentira, inveja, fofoca e tudo que você achar de ruim aí, estão nos frutos dessa árvore. Sabe, agora você imagine que a independência tem a ver com a raiz dessa árvore. Beleza? Os frutos são as coisas ruins que a gente sabe. A raiz se chama independência. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Muitas vezes a gente vai e arranca os frutos dessa árvore. Roubo, adultério, fofoca, inveja, mentira. E a gente acha que está tudo certo, porque aparentemente a nossa árvore, por um tempo, não tem nenhum fruto disso. E a gente acha que o nosso problema está resolvido. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Vai passar um dia, 2 dias, vai chover, a água vai cair ali na terra, vão passar ali alguns meses, e aí de repente surgiu um fruto lá em cima. É a inveja de novo. É a violência de novo, é a fofoca de novo, é a avareza de novo, é a embriaguez de novo. Aí você vai e arranca. Você vai numa conferência, o pastor prega algo, você fala, uau, você vai e depela toda a sua árvore, tira os frutos tudo e fica aparentemente tudo legal. Você fala, uau, agora eu estou com Deus, está tudo certo. Aí chove e passa de novo mais umas semanas, daqui a pouco aparece outro fruto lá, a pornografia. E sabe por que isso nunca vai se resolver na sua vida? Porque você não entendeu ainda a raiz do seu problema. Porque a independência é a raiz do seu problema. A independência não é um fruto da árvore, mas a independência é a raiz da sua árvore. Ou seja, quando nós nos arrependemos, é quando você pega um machado e você corta essa árvore no meio. Arrepender é abandonar a independência. É você entender que você precisa morrer para que você nasça de novo. Para que nasça uma nova árvore com os novos frutos. É uma nova atitude, é uma dependência de Deus, é uma atitude interior. E aí você vai falar assim, olha, mas aí eu já ouvi que, na verdade, eu aceito Jesus, eu entro para o reino de Deus, mas algumas coisas entram comigo. Você mesmo já falou isso, Júnior. Sim. Mas eu não estou dizendo que essas coisas vão abandonar a sua mente, mas estou querendo dizer que você, uma vez que corta a raiz do seu problema, ser independente com Deus, naturalmente esse elo de intimidade, de dependência de Deus, não vai fazer que esses frutos apareçam em você. Por quê? Porque agora você é uma nova árvore. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo.
Olha, mas eu sinto vontade. Beleza, você sente vontade. Segura a vontade, meu irmão. Essa vontade é da sua carne. Sabe o que você vai fazer? Você vai jejuar. Ah, então é por isso que Jesus falou para a gente jejuar? É. Aí, ó. Sacou? Mas por que você precisa jejuar? Simples, porque agora você é uma nova árvore, você tem uma nova vida. Você vai dar o fruto do Espírito agora. Você vai dar amor, paz, alegria, paciência. É isso que está dando lá na sua árvore. Olha, mas dentro de mim ainda clama por inveja, clama por pornografia, claro, porque essas coisas acompanharam o seu corpo. E aí o que você faz? Você jejua, porque o jejum vai matar isso aí em você. Então o jejum é essencial para a nossa vida. Essencial para que a gente mate isso em nós. Então o que o arrependimento produz? Não, aí vamos voltar aqui no jejum. Você compreende que não tem condição de ficar jejuando 30 dias no ano, uma vez no ano. Sacou? Entendeu, né? Por que não vai dar certo? Porque você vai ficar o ano todo sendo tentado por essas coisas e você precisa matar essas coisas em você. Então jejue toda semana. Tire um dia na semana para jejuar. Sacou? Ah, mas não está escrito na Bíblia que eu tenho que jejuar toda semana. Tá não. Não está no mesmo não. Não está não. Mas isso é mais algo lógico do que espiritual. É só você prestar atenção. Como é que você vai matar essa vontade que você tem pela pornografia, meu irmão? 30 dias no ano. Você vai jejuar 30 dias no ano, lá no 13º dia do jejum, você está bem, legal, show. E depois vai passar os outros 300 e poucos dias do ano preso nessas coisas. Precisa jejuar toda semana, porque aí toda semana você vai vencer, toda semana você vai matar a inveja dentro de você, porque agora você é uma nova árvore. E você cortou a independência pela raiz. Faz sentido? O pastor colocou algo bem interessante aqui. Pelos frutos conhece a árvore. Muito bom. Eu sempre costumo dizer essa frase. Os frutos revelam a verdade sobre a árvore. Ou seja, se você nasceu de novo, agora você vai frutificar o fruto do Espírito. Amor, paz, benignidade, longanimidade. Você não vai frutificar inveja, pornografia, roubo, adultério, fofoca, embriaguez, ira. Isso não faz parte de você. Isso aí era do velho homem. Você arrancou isso quando você se arrependeu da rebelião contra Deus. A independência, você cortou. Agora eu sou dependente de Deus. Metanoia, arrependimento, mudança da mente, dia a dia. Agora eu estou jejuando, estou matando isso porque isso veio na minha carne. E eu nasci de novo no Espírito. Mas aí eu estou matando isso com o jejum. Então quando as pessoas olharem para mim, para minha árvore, que sou... Imagine que você é uma árvore, né? Então quando as pessoas olharem para você, elas vão ver o fruto. E o fruto vai revelar toda a verdade sobre a sua vida. E as vontades que você tem de fazer coisas erradas são matadas no jejum. Sabe, meu irmão, não basta somente amar a Deus. Você precisa ter temor do Senhor. O amor a Deus é o acelerador do seu carro. E o temor do Senhor é o freio. Você ama a Deus, você pisa e você vai no seu caminho com Deus com tudo, mas você sabe que um carro precisa de freio. Você pode amar a Deus de todo o coração e você gostar de tudo que você faz e você ama a Deus, mas se você não tiver temor do Senhor, você vai bater no muro. Porque o temor do Senhor é o freio. O amor a Deus é o acelerador, mas o temor do Senhor é o freio. Sabe, pelo conceito comum, um arrependimento é um mero sentimento de tristeza que a gente tem pelos pecados cometidos. Ah, eu cometi uma coisa errada, estou tristão, então eu vou pedir, Senhor, estou arrependido. Agora, Deus está revelando algo muito maior para nós essa noite. Ele está dizendo algo muito mais sólido. Por meio do verdadeiro arrependimento, nós temos o nosso interior totalmente mudado. Por meio do verdadeiro arrependimento, nós vivemos uma nova vida, estamos com uma atitude correta diante do Senhor. Toda a pregação de Jesus estava impregnada nessa mensagem. Jesus, ele não pregava um evangelho fofinho. Jesus, ele não pregava o evangelho da moda. Jesus, ele não colocava o evangelho do feed. Ele pregava o evangelho de oferta, sim, mas ele pregava o evangelho que tinha a ver com a morte. Era um evangelho muito mais exigente. Jesus,
Jesus, ele pregava, a sua pregação levava o homem ao verdadeiro arrependimento, a uma revolução dentro da sua vida, uma revolução interior. Jesus, ele não queria fazer uma revolução exterior, mas sim interior na pessoa. Era muito mais exigente. Sabe, Jesus mostrou de uma maneira prática que o homem poderia experimentar este arrependimento que começa dentro do seu coração. E para finalizar, o que é necessário para que você possa se arrepender é muito simples. É simples de ler, né? Marcos capítulo 8, 34, 35 diz assim: chamando assim a multidão com os discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, aí vamos lá. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, perda a sua vida e renuncie tudo o que possui. Fazendo um compilado aí de Marcos capítulo 8, versículo 34, 35 e Lucas capítulo 14, 33. Então vamos lá. Sabe qual é o evangelho do reino? Sabe qual é a pregação do evangelho do reino? E você sabe o porquê que Jesus morreu na cruz. E você sabe como é que você vai ter uma vida com Jesus? Muito simples. A pregação que muitas pessoas pregam por aí, que você ouve, é os que venha para Jesus e mude sua vida e tenha o melhor dia da sua vida. Venha começar tudo de novo, esqueça o que passou e vamos ser felizes com Jesus. Certo? Então vamos lá. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que Jesus pregava? Que não era isso. Ele pregava o seguinte, ele diz assim: olha, se você quer vir comigo, se você quer ser participante do reino, se você quer entrar para o céu, se você quer ter uma vida comigo, a primeira coisa que você vai fazer é negar a si mesmo. Não é negar apenas uns pecados, meu querido, é negar a si mesmo. É tomar a tua cruz. O que é tomar a cruz, meu irmão? Tomar a tua cruz quer dizer que você vai pegar lá a sua cruz e você vai seguir por um caminho que a caminhada com Deus envolve lágrimas. Ele nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca disse que ia ser top. Ele nunca disse que todos os problemas iam acabar. Não, ele nunca disse que só ia melhorar. Ele nunca disse. Jesus nunca disse só vai melhorar. Procura na Bíblia. Ele nunca falou isso. Ele nunca falou isso. Não tem base bíblica para isso. Pelo contrário, ele diz assim: tome a tua cruz. Ele diz: perca a sua vida. Quer dizer, até agora você era o dono da sua vida, agora você não é mais, meu querido. Agora eu perco a minha vida porque eu entrego a vida para Deus. A partir de hoje Ele é o meu dono. Só Ele pode governar a minha vida. Só Ele pode dizer como eu vou educar os meus filhos. Só Ele pode me dizer como eu vou tratar a minha esposa. Só Ele pode me dizer através da sua palavra de como eu vou fazer os meus negócios. Somente Ele pode dizer através da sua palavra como eu vou lidar com o dinheiro. Por quê? Porque agora não é mais o que eu acho, é o que Ele acha. Meu irmão, você tem que entregar a sua vida de uma forma voluntária, mas para fazer isso você tem que estar disposto a perder a sua vida. O arrependimento também envolve renunciar a tudo que você tem. Lucas capítulo 14, 33 diz isso. Se eu próprio já não pertenço a mim mesmo, cara, se nem você é seu mais, que dirá o que você tem? E quando eu falo isso, meu irmão, eu não estou sendo razoável você botar lá no teu carro, esse carro é de Jesus, sabe? Meu irmão, não é isso. Deus não está nem para o seu carro. Deus não quer o seu carro. Ele tem uma carruagem de fogo, aleluia. Ele não quer o seu carro, ele voa. Ele não quer o seu carro. Ele quer você, meu querido. Ele quer a sua família, ele quer a sua casa, ele quer os seus móveis, ele quer tudo que você tem, ele quer você. Tudo é dele. Agora tem a última pergunta para responder. Essa é a mensagem que a igreja tem pregado por aí. É isso que você vê por aí? É isso. Essa é a mensagem que é pregada por aí. Não é não, meu irmão. Não é isso não. As pessoas só querem pregar que só vai melhorar. Jesus não morreu para que a sua vida melhore. Jesus morreu para que você viva uma vida com Ele.
Jesus não morreu para que você saia da miséria. Jesus morreu para que você saia do inferno. Sabe, a igreja tem pregado muito mais coisas sobre ofertas do que o evangelho do reino de Deus. Ah, mas Jesus tem levantado algumas pessoas na igreja falando que Ele é o Senhor, e isso tem sido pregado? Sim, claro que tem. Mas a essência da igreja não tem mudado, muda a sua mensagem. Nós vamos analisar isso. Quando Jesus começava a colocar aí as condições do seu reino, ele sempre começava assim: se alguém quiser ser meu discípulo, e logo vinha o quê? As suas condições. Então essas eram as condições para ser um discípulo de Jesus. Se você quiser, é você. Se você quiser, você nega a si mesmo, toma a sua cruz. Sabe, essas eram as condições para ser um discípulo de Jesus. Era uma condição para ser um convertido, era uma condição para ser um salvo. Ou seja, salvo é aquele que negou a sua cruz, negou a si mesmo, tomou a sua cruz, perdeu a sua vida e entrou pela porta que é o Senhor. Esse é o salvo. Essas eram as condições de entrar no reino de Deus. Não era uma opção para ser mais fiel, não era uma condição para ser mais santo, não era uma condição para ser o super crente, não era uma condição para ser, sabe, o principal apóstolo da igreja. Não é a condição para se tornar um pastor, não. E o arrependimento está na porta de entrada e não no caminho. Se você quiser entrar, você já tem que entrar se arrependendo, meu irmão. Não tem como você entrar para o reino de Deus e se arrepender no meio do caminho, não. O arrependimento está na porta de entrada. Ou seja, se você não se libertou da rebelião contra Deus, você vai para o inferno. Submissão total, autoridade de Jesus não é uma opção para o salvo, mas uma condição para ser salvo. Isso não é uma opção, não é se você quiser, não. Isso é uma condição. Se você não for assim, você vai para o inferno. E existem 3 tipos de pessoas. Sabe, o incrédulo religioso e o discípulo, e nós vamos encerrar com isso, eu prometo. O incrédulo, ele não é ateu, sabe? Não é aquele cara ateu que não acredita em Deus, mas é alguém que não tem interesse em Deus. Qual é o problema desse cara? É que ele governa a sua própria vida. Ele controla todas as áreas da sua vida conforme a sua vontade. Controla tudo para o seu prazer. Imagine que ele está no centro da sua vida e ao redor dele estão os seus amigos, ao redor dele está o dinheiro, ao redor dele estão os seus estudos, ao redor dele está o teu trabalho, o seu lazer, está a sua casa, etc. Esse cara é um incrédulo. Ele tem o eu como centro da sua vida, ou seja, ele vive para si mesmo. Ele vive e trabalha e se relaciona com o seu emprego, o seu estudo, sua família, com seus amigos, ao seu favor. Esse é o incrédulo. O religioso, ele é muito diferente do incrédulo religioso. Ele acredita em Deus, ele lê a Bíblia, ele ora, ele vai à igreja, ele canta, ele vai nos cultos, ele chama de Jesus de Senhor, ele dá a paz do Senhor. Mas qual é o problema desse cara? Sabe, ele tem o mesmo problema do incrédulo. O religioso, ele faz tudo isso, mas ele tem o eu no centro da sua vida, ele vive para si mesmo. O religioso, ele tem ali, o dinheiro, os estudos, o seu trabalho, ele vai à igreja, ele ora, ele canta, ele dá a paz do Senhor, ele sapateia, ele faz o que for preciso, ele roda no mistério, ele vai um monte, se ele for um cara tradicionalzão, ele vai, levanta a mão no louvor, faz o senta, ele toma a ceia, ele faz tudo isso que todo mundo vê. Mas todas essas coisas, o seu dinheiro, a sua família, a sua casa, Deus, o trabalho, seus amigos trabalham para ele, inclusive Deus. Imagine, Deus está no bolo também. Então ele está no meio e aqui tem o seu trabalho, o seu estudo, sua família, é seu dinheiro e Deus também está aqui. Ou seja, a diferença dele para o incrédulo é que ele colocou Deus na roda, porque o incrédulo nem põe Deus na roda. O incrédulo, todas as coisas estão para servi-lo. E o religioso, todas as coisas estão para servi-lo, inclusive Deus. Então eu posso dizer que o religioso é pior do que o incrédulo. Por quê? Porque ele está se enganando, meu querido. Ele vai ser
aquela galera que vai fazer assim, Senhor, mas no seu nome eu expulsei uns demônios. Lembra, Deus, daquele dia eu estava lá, naquele acampamento. Lembra, pô, Deus, eu expulsei um demônio, Deus. Lembra que eu orei, Deus, naquele cara lá, eu orei. Deus vai falar para você, meu querido, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Sabe, e a última pessoa é o discípulo. Aí o discípulo é bem diferente, porque o discípulo, em vez de ele estar no meio e todas as coisas, inclusive Deus, estarem ao seu redor para te servir, ele faz uma troca, ele pega Deus, ele pega Jesus, coloca no meio e ele vai para fora, ele fica no meio da roda, em volta de Jesus. Jesus vai para o meio, ele troca de lugar com Jesus em relação ao religioso. Ele fala assim, não, Jesus, vem para cá. Jesus vem para cá e ele vai para cá. Agora tem o seu dinheiro, a sua família, os seus estudos, os seus amigos, os seus negócios. Ele, tudo isso para servir a Jesus. Isso tem a ver com perder a sua vida. Isso tem a ver com renunciar a tudo que possui. Isso tem a ver com se arrepender. Isso tem a ver com entrar no reino de Deus. Isso tem a ver com ser salvo. Então, um verdadeiro arrependimento tira o homem do centro e coloca Jesus no centro de tudo. Aleluias. E eu queria fazer uma oração de arrependimento essa noite. Queria que você fechasse seus olhos aí, eu queria que você orasse, porque arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Feche seus olhos e, se você está me ouvindo e você precisa entregar a sua vida ao Senhor, você precisa se arrepender da rebelião contra Deus, da atitude de independência e vir para uma atitude de dependência de Deus. Essa é a hora de você orar e você pedir perdão a Deus, dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo e eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, eu me arrependo, Senhor. Diz ao Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu saio do centro da minha vida e eu coloco Jesus no centro da minha vida. Agora, tudo que eu tenho, inclusive eu, nós estamos para servir o Senhor. Entregamos nossa vida totalmente a Ti. Em nome de Jesus. Amém.